Bom dia, Aliança. Que bom estarmos aqui, unidos em comunidade. E agora nós vamos cantar ao Senhor. Salmos 96 diz que cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que falsos deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Amém. Vamos cantar. As mulheres podem começar conosco e depois os homens com Fabrício. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciar entre as nações as suas obras, e todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temível de falsos deuses. Todos juntos. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Que grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu Amém. Agora nós temos a música das crianças. Então nós queremos convidar vocês para nos ajudarem nessa canção.
Essa música fala que Jesus, ele morreu na cruz, mas no terceiro dia, o que aconteceu com ele? Ressuscitou, muito bem. Santo,
canção fala sobre nós dizermos que o Senhor é o nosso protetor, o nosso refúgio e aquele em quem nós devemos depositar a nossa confiança também. Mesmo em dias difíceis, em dias que o mundo está em guerra, mas a nossa paz, a paz que está em Deus, aquela que excede todo o entendimento, nós depositamos nele, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso libertador. Obrigada porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E apesar de tantas coisas acontecendo ao nosso redor, a gente sabe que a nossa real segurança está em Ti, Pai. Obrigada por ser o nosso Deus e nos ajude a aprender cada dia mais sermos mais parecidos contigo. Sei com esse tempo de mensagem agora, que ela fale aos nossos corações, que a nossa atenção, a nossa devoção, o nosso coração realmente estejam voltadas para o que importa neste momento. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, João? Então tá bom.
Muito bem, enquanto as crianças sobem, vocês já têm acompanhado aí conosco a nossa série que temos feito a respeito da maturidade espiritual, ou aquilo que envolve, né, a maturidade espiritual. Temos já passado aí já mais de um mês a respeito desse assunto, e hoje eu quero convidá-los então a abrir as suas Bíblias lá no livro de Romanos, capítulo 6. Nós vamos dar continuidade, então, a esta série e tentar entender um pouquinho mais aquilo que Deus espera de nós a respeito da nossa maturidade, pensando que a marca da maturidade é a santidade, certo? Então, acompanhe comigo a leitura, Romanos 6, nós vamos ler dos versículos 1 até o 14. Então, diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos orar mais uma vez, gente? Nosso Deus, obrigado pelo tempo que já tivemos aqui, obrigado pelo tempo que podemos ouvir aquilo que o Senhor tem feito em outros lugares, o tempo que podemos cantar, Senhor, sobre quem Tu és, sobre aquilo que o Senhor tem feito também aqui no nosso meio. E minha oração, Pai, é que nesse momento o Senhor nos dê entendimento, o Senhor nos capacite, Pai, através do Teu Espírito Santo, a entendermos aquilo que será falado aqui nesta manhã. Então, abra nossa mente, Pai, os nossos corações, que saiamos aqui transformados pelo Teu Espírito Santo, de acordo com a Tua vontade e com o Teu propósito, Pai. Obrigado por isso, em Teu nome que eu oro. Amém. Então, muito bem, esse é um texto, inclusive, que na semana passada, quando o Olavo falou sobre os nossos pet pecados. Conhece pet pecados? Os pecados de estimação, né? Pecados que são nossos pets. Essa foi boa, vai dizer. E ele falou sobre os nossos pecados de estimação, inclusive ele usou uma parte aqui desse texto de Romanos. E, obviamente, que ao falar de santidade ou de santificação, nós vamos ter que falar sobre o pecado, né, ou sobre como o pecado não deveria mais nos dominar. E esse texto de Romanos, esse capítulo, ele é um texto muito denso, nós não temos nem tempo de entrar, né, em todos os detalhes, né, porque ele tem muita coisa aqui. Paulo tem essa capacidade, né, de compactar muita teologia em poucos versículos, e Romanos 6 é um capítulo que exemplifica muito bem isso, mas nós precisamos entender algumas coisas antes de nós entrarmos no texto, né, propriamente dito. E eu gostaria de provocar a cada um de nós a pensarmos a respeito de algumas questões. O que, por exemplo, quando você pensa em santidade, vem à sua mente? Quando você pensa sobre santificação, sobre ser santo, a primeira coisa que vem aí à sua mente? O que é um processo de santificação? Qual a diferença entre justificação e santificação? Nós precisamos entender essa doutrina porque ela é
básica, de suma importância para que a gente entenda nosso relacionamento com Cristo, a forma como nós devemos proceder como filhos de Deus. E eu queria me deter um pouquinho sobre essa questão da santidade, né, ou da justificação. Então, o que é justificação, santidade, santificação? E a primeira coisa que a gente pode dizer é que Deus, ele não somente então declara os seus filhos justos, isso é justificação, certo? Deus nos declara justos, essa é uma questão legal. Nós somos considerados justos diante de Deus Pai quando cremos em Jesus. Então, aquilo que Cristo fez por nós na cruz paga o preço da nossa dívida para com Deus e nós somos declarados, então, justos, né? Não devemos mais. O crédito de Jesus é colocado na nossa conta e nós temos agora dinheiro ou alguma coisa suficiente para pagar essa dívida. Nós, não em nós mesmos, né? Mas Cristo nos dá isso. Então, nós somos declarados justos, mas não só isso. Deus não faz só isso. E não é só isso que Deus quer fazer, mas Ele progressivamente vai trabalhando naqueles que creem, nos que são salvos, cada vez mais transformando a vida destes à imagem e semelhança de Cristo. Isso se chama de santificação. E este processo, então, que nós chamamos de santificação, ele não acontece em um momento, mas é uma obra contínua de Deus na vida de todos nós, até que Ele volte para nos buscar ou até que Ele nos chame para ir para casa, né, de maneira individual. Então nós somos salvos, é um ato, somos declarados justos, isso é justificação, certo? E a partir daí nós começamos por um processo de cada vez mais ser parecidos com Jesus, e isso se chama santificação. E este processo vai se terminar quando nós atingirmos a estatura de Cristo. Então, se você já atingiu, terminou o processo de santificação. Se não atingiu ainda, que eu desconfio que é o caso de todos nós, então esse processo vai continuar ainda por um bom tempo, né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele mesmo ainda não alcançou, mas ele prossegue para o alvo. Este é o alvo, ser igual a Jesus, ser parecido o máximo possível com Jesus. E ele não atingiu ainda, mas ele prossegue para esse alvo. Esse é o nosso alvo como cristãos também. Então, na justificação, a justiça de Cristo é imputada aos cristãos, né, colocada na nossa conta. E na santificação, então, a justiça de Cristo é atribuída a cada cristão. Pelo poder do Espírito Santo, cada um de nós, então, vai sendo mais e mais parecidos com Jesus. O pecador é transformado em todas as áreas da sua vida. E é isso que nós vamos ver aqui nesse texto que Paulo está falando em Romanos. Aquele que morreu não pode mais viver a velha vida, não é? Então, todas as áreas da nossa vida são transformadas. E para nós, então, tentarmos entender a nossa mensagem, tentar amarrar, nós temos a nossa rima, certo? E a nossa rima está no primeiro slide, eu passei direto, né? Passei reto, mas está ali para vocês poderem ler. Como cristãos devemos desenvolver nossa salvação. Somos chamados a desenvolver a nossa salvação, sendo cooperadores do Espírito Santo em nosso processo de santificação. Isso é uma barbada essa aí, né? Só que as implicações são muitas, né? Muito fácil falar, mas as implicações são muitas. Então, a santificação, a gente não pode confundir simplesmente com uma conformidade ética, uma questão moral somente. Eu vou, então, agora mudar o meu comportamento exterior, eu vou começar a me comportar de um certo padrão estabelecido no meio onde eu estou inserido, e isso é um processo de santificação. Não, isso está longe de ser um processo de santificação, porque esse processo começa no nosso interior. A mudança começa nos nossos corações. E a partir disso, obviamente, nós vamos ter mudanças de comportamento, de linguajar, de pensamentos, de vontades, mas essa transformação começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, é o desenvolvimento natural da salvação, da regeneração. Se você é alguém que entregou a sua vida para Jesus, o processo natural é que você seja santificado.
é que você seja cada vez mais parecido com Jesus. É também a implicação natural de sermos adotados por Deus, porque agora somos filhos de Deus. É Ele quem vai nos disciplinar, é Ele quem vai nos ensinar, é Ele quem vai nos moldar. Né? Como Jeremias vai dizer lá, o oleiro vai fazer com o vaso aquilo que é a sua vontade. Se precisar, Ele vai quebrar esse vaso e vai fazer de novo. E muitas vezes é o que Deus faz na nossa vida, né? Quebra para que a gente possa, então, experimentar a boa, perfeita vontade dEle. Então, os cristãos são capacitados a fazer as boas obras que agradam e honram a Deus. A gente é capacitado a amar as outras pessoas. A gente é capacitado a servir as outras pessoas. Tudo isso pela ação do Espírito Santo em nós, nesse processo, então, de santificação. E embora a santificação seja uma obra sobrenatural de Deus em nós, né, na vida de uma pessoa, também requer uma ação nossa. Não na salvação, isso tem que ficar bem claro. Não somos cooperadores de Deus na nossa salvação. Mas após sermos salvos, aí sim nós somos cooperadores nesse processo de santificação. Tudo que você pode dar para Deus na sua salvação é o pecado. Agora, no processo de santificação, nós somos cooperadores. Como? Através da fé colocada no Filho, através da obediência à sua palavra e da submissão àquilo que Ele estabeleceu como sendo agora o seu propósito novo de vida. Isso é o processo de santificação. Então, Deus providenciou vários meios para que isso aconteça na nossa vida. E não vai passar daquele beabá básico de vida de oração, leitura da palavra, meditação na palavra, crescimento em conhecimento da palavra e de aplicação da palavra, oração e leitura e estudo da palavra e oração. Tudo isso, né? A gente precisa fazer se quiser crescer, já diria a musiquinha, né, das crianças. Se não, diminuirá, né? Diminuirá. Senão nós não vamos, além de não crescer, vamos diminuir. E aí então, o fruto do Espírito, por exemplo, lá de Gálatas 5, vai começar a aparecer em nossa vida. Nós vamos começar a frutificar, vamos começar a crescer, porque estamos sendo transformados. E aonde antes havia ira, agora vai ter paciência. E antes, onde havia amargura, agora vai ter amor. Aonde havia raiva e espírito de vingança, agora há perdão. E Deus vai trabalhando em nossos corações. Aquilo que amávamos, agora não amamos mais porque não tem mais sentido. Dito isso, bem basicamente a respeito dessa doutrina tão importante da santificação, podemos agora então entrar no texto aqui de Romanos capítulo 6. E o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer a respeito desse texto é justamente a respeito da santificação em si, porque Paulo vai começar no versículo 1 dizendo: o que diremos então? Se ele está dizendo isso, é porque ele está se baseando no argumento anterior, né? No capítulo 5, se você passar aí seus olhos, no capítulo 5, Paulo está falando de todas as bênçãos que nós temos ao sermos adotados por Deus como filhos. Então nós temos paz e alegria. Aí ele vai falar sobre como a morte entrou através de Adão, mas a vida por meio de Cristo, que é o perfeito Adão. E aí Paulo está falando sobre todas essas bênçãos que nós temos, e ele vai argumentar que aonde abundou o pecado, ou seja, onde o pecado estava dominando, superabundou a graça, ou transbordou a graça. E aí por isso que ele começa então no versículo 6 dizendo: e o que diremos então? Se aonde abundou o pecado, a graça transbordou. O que nós vamos dizer a respeito disso? Vamos continuar pecando para que a graça aumente? Paulo sabia que os seus ouvintes eram pecadores, assim como nós, e que a lógica do pecador seria qual? Bom, se aonde tem o pecado transborda a graça, o que nós vamos fazer? Vamos se meter no pecado, para que a graça aumente ainda mais. Mas antes mesmo que alguém argumente isso, ele já responde essa pergunta. Continuaremos pecando para que a graça aumente? E ele é muito enfático: de maneira nenhuma.
E em português a gente perde um pouco do peso do que Paulo responde aqui. Ele quer dizer algo assim, mas isso é impensável. Não tem nenhum sentido alguém pensar dessa forma. É isso que Paulo está dizendo aqui, de maneira nenhuma. Não vamos fazer isso. Em outras palavras, a gente não pode nem sequer cogitar essa possibilidade de pecar para que a graça aumente. E eu sei que, em nosso contexto, isso parece um pouco absurdo de alguém pensar genuinamente a respeito disso. Mas naquele contexto, era perfeitamente plausível alguém pensar nesse aspecto. Vamos pecar mais para que a graça aumente. E o que Paulo vai dizer no versículo 2, nós os que morremos para o pecado, como que podemos continuar vivendo nele? Como nós podemos continuar vivendo nele, nós que morremos para o pecado? Se nós morremos para o pecado, nós não temos mais nada a ver com o pecado. Não tem como nós continuarmos vivendo. A morte e a vida não podem coexistir ao mesmo tempo. Se somos filhos da luz, não temos mais comunhão com as trevas. Não tem como. É isso que Paulo está argumentando aqui. Nós não podemos mais viver no pecado se nós estamos mortos para ele. Assim como morremos pelo pecado de Adão, todos nós, carregados por Adão no pecado, agora morremos para o pecado em Cristo. Por um homem, o pecado entrou no mundo. E pelo perfeito Adão, a salvação veio para todo aquele que crê. E agora nós podemos ter vida. Tem um teólogo chamado Adolf Pohl, sobrenome difícil, né, de falar, e vai ser colocado aí. Ele diz o seguinte: no exato momento em que a morte acontece, cai por terra qualquer reivindicação diante do falecido. Ninguém pode exigir nada dele. A autoridade financeira, credor, o executor penal pode buscar somente algo dos vivos, certo? Os mortos escapam de todo o sistema de compromissos. Morrer muda radicalmente a posição legal. É isso que a gente precisa entender. Quem está morto não paga mais boleto, não pode ser preso. Quem está morto não tem como alguém, oficial de justiça, vir ali cobrar alguma coisa, porque está morto, a sua posição mudou e não tem mais nada que se possa fazer a respeito. Então, nesse sentido, morrer é libertação. E para nós que morremos para o pecado, este é um grito de liberdade. A nossa posição mudou, nós não pertencemos mais, não podemos mais ser dominados pelo pecado. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. E aí então ele vai falar nos versículos 3 e 4 a respeito de uma nova vida. Então, se morremos para o pecado, aquela vida que eu vivia no pecado eu não posso mais viver. E agora então eu tenho uma nova vida. Eis que tudo se fez novo, não é? E aí Paulo vai usar essa imagem do batismo, então, para argumentar a respeito dessa nova vida que nós temos em Cristo. E o batismo é exatamente essa representação de que eu morri para a velha vida e renasci como uma nova criatura, uma nova vida em Cristo. O que Jesus vai dizer para Nicodemos é o quê? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não foi, que não simbolizou isso, aquilo que aconteceu no seu coração no batismo, não vai poder herdar o reino de Deus. É isso que Jesus está falando lá para Nicodemos. Não quer dizer que o batismo salva, mas quer dizer que o batismo é essa representação do que aconteceu já na minha vida, quando eu entreguei ela para Jesus. E aí Paulo está usando essa imagem, ele não está se detendo tanto na questão em si do batismo, ele está usando essa ilustração para dizer que na morte na qual nós somos batizados é a morte de Jesus. E a nossa morte está ao mesmo tempo incluída na morte dele. Nós somos introduzidos nessa relação espiritual que a gente nem consegue entender muito bem com este novo Adão. Antes estávamos todos separados de Deus por causa do pecado original de Adão, lá no Éden. E agora somos introduzidos nesse novo relacionamento com o perfeito Adão e temos vida em Cristo, essa nova vida. Então nós somos batizados em Cristo
na sua morte. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, fomos sepultados com ele. É isso que Paulo está argumentando aqui. Mas, Paulo continua, versículos 4 e 5, nós também, assim como morremos em Cristo, ressuscitamos com ele. E isso é um certo mistério, porque nós já experimentamos parte dessa ressurreição no sentido espiritual, porque agora estávamos mortos e agora temos vida, mas também experimentaremos a ressurreição quando Jesus vier e quando tivermos um novo céu e uma nova terra, nos corpos glorificados. Dizem que todos serão carecas, inclusive, o corpo glorificado. Vocês acham que vocês que estão bem? Não? Que bobagem, né? Mas os corpos, nós vamos experimentar a ressurreição, e aí sim, plenamente, nós já experimentamos o reino, mas ainda não na sua plenitude. Já experimentamos a ressurreição espiritual, mas ainda não na sua plenitude. Então, fomos ressuscitados também. Paulo vai afirmar: se dessa forma fomos unidos a ele em semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Estamos em novidade de vida, e aqui é que entra a questão da santificação. Nós temos uma nova vida. Aquilo que eu era, aquilo que você era, não tem mais a menor importância. Os seus sonhos, os seus projetos, antes de conhecer a Cristo, não tem mais a menor importância, porque agora não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o processo de santificação. É muito mais do que uma questão moral, ética. É profundamente a nossa vida, a nossa forma de pensar, os nossos objetivos. Agora, aquilo que nós corremos atrás, aquilo que nós investimos nosso tempo, nossa energia, o nosso dinheiro, já não são mais aquelas velhas prioridades antes corrompidas pelo pecado. São as novas prioridades que Ele mesmo que nos dá através da sua palavra e pela ação do seu Espírito Santo em nós. Então, como alguém pode estar morto, ressuscitar e continuar vivendo da mesma forma? Não tem como. Não tem como. Não tem a menor possibilidade. Paulo está pedindo que a gente considere o que aconteceu. Nós morremos com Cristo, fomos ressuscitados pelo poder da ressurreição. E uma vez que esse é o nosso modo de ser, então nós devemos nos comportar dessa maneira, de nova vida, de um novo Senhor, de outra cidadania. Tudo agora é novo. Precisamos viver com pessoas que têm uma nova vida. E respondendo à pergunta que eu fiz no início, santo significa, eu sei que você sabe, mas é bom a gente relembrar, separado. Santificação significa desenvolver esta separação. Eu e você estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais a este lugar. Então não permita que o amor a este lugar interfira na sua vida com o seu novo Senhor, o seu Salvador. A sua nova cidadania seja extraviada de alguma forma por amor a este mundo caído, que você não pertence mais e que logo, logo vai ser desfeito. Logo, logo vai deixar de existir e vai ser totalmente transformado. Um novo céu, a nova terra, onde habita a justiça. Esse é o nosso destino. Deus nos resgatou da morte e Ele espera que vivamos para Ele assim. Esse é o propósito de vida por todos os nossos dias. Então, como viver essa nova vida? Como deve um cristão verdadeiro, que foi unido com Cristo, viver? E Paulo vai deixar bem claro, nesse texto aqui, usando alguns imperativos ou algumas exortações. Primeiro, precisamos saber, versículo 3, 6 e 9. Versículo 3, ou vocês não sabem. Versículo 6, pois sabemos. Versículo 9, pois sabemos. Nós precisamos saber o que Paulo está preocupado que a gente saiba.
Nós precisamos saber e entender essa nova realidade que temos em Cristo. Essa vida de morte que vivíamos antes e agora essa nova vida que temos com Ele. As implicações disso. Gente, morrer... Ninguém quer morrer, né? A não ser que o seu destino seja a eternidade com Jesus. Aí parece uma coisa mais atraente, não é? Mas morrer é algo total. Não tem como morrer uma parte. Não tem como morrer um pedaço. Concordam comigo ou não? Não tem como. Ou você morre, ou você está vivo. Pode estar meio moribundo, mas está vivo. É considerado vivo, pelo menos. Né? Mas não tem como morrer por parte. Nós morremos com Cristo. A nossa velha vida morreu. E agora nós temos uma nova vida. Então, o que eu quero deixar claro é que é muito mais do que uma questão intelectual somente, uma questão comportamental somente. É algo que acontece no nosso coração, uma mudança de vida radical, total, de nossas vontades, nossos pensamentos, de nossas ações. Não é só Jesus é mais um pendurico na minha vida, mais uma coisinha que eu tenho aqui e que quando eu preciso de alguma coisa eu peço para Ele abençoar. Não pode ser assim. Essa é uma teologia que tem sido ensinada por aí, infelizmente, onde Jesus é só Salvador, Ele não é mais Senhor. E nós precisamos fugir desse tipo de coisa. Precisamos entender a profundidade, a seriedade do que Paulo está nos dizendo aqui. Precisamos saber que Deus nos deu todas as coisas, segundo Pedro 1,3. Deus nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida de piedade. Tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade, Deus já nos deu. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Infelizmente, muitos de nós vivem uma vida de constante derrota para o pecado. Porque simplesmente não sabemos que tudo aquilo que precisamos para vencer o pecado, nós já temos em Cristo Jesus. Precisamos também considerar, versículo 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Quando o pecado vier mentindo para você que ele é melhor do que a vida com Jesus, você precisa lutar. Nós precisamos lutar, precisamos fugir das tentações, fugir do pecado, ter uma vida de oração consistente, uma vida de estudo e meditação na palavra, para que quando esses momentos de tentações chegarem, mensagem de 2, 3 domingos atrás, que nós falamos sobre as tentações, nós precisamos estar bem alimentados, senão estaremos lutando num fronte de batalha desnutridos. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é espiritual. E infelizmente, um dos piores inimigos que você tem é aquele que, quando você acorda, olha no espelho e toma um susto, que é você mesmo, o seu coração enganoso, desesperadamente corrupto, que é o que a Bíblia ensina. Precisamos considerar que estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos em Cristo e que a obediência vai ser muito melhor do que qualquer tipo de coisa momentânea que o pecado possa oferecer. Precisamos impedir e oferecer versículos 12 e 13. E eu tomei a liberdade de construir um argumento em forma de texto, usando vários versículos bíblicos que falam a respeito da santidade, da santificação. E eu queria que vocês acompanhassem a leitura. E se dormiu durante a mensagem, presta atenção agora, porque essa é a leitura do texto de Romanos no começo. E essa parte, como diria o Emílio Garófalo Neto, que vai ser o preletor da Bienal, inclusive, essa é a única parte inspirada, infalível e inerrante da mensagem. Certo? Então, tentei construir aqui em forma de texto um argumento de vários versículos bíblicos. Então, por favor, acompanha comigo a leitura. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos.
Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Por fim, saibam que o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pela união a Cristo, por nós estarmos nele agora, nós temos uma nova vida. E nós precisamos viver a partir desta perspectiva, desta realidade, e não mais daquela que nós vivíamos anteriormente. Trave uma guerra contra o pecado. Não se renda. Busque viver uma vida de santidade. Ore a Deus, peça a Deus para que Ele te mostre onde talvez na sua vida há pecado, aonde você tem caído, aonde você tem errado, aonde talvez há fortalezas, aonde há o pecado de estimação, e que você luta talvez por anos com isso, e decida dar os passos na direção da mudança. Nós não estamos aqui domingo após domingo, semana após semana, ano após ano, brincando de igreja, fazendo de conta que somos cristãos, aprendendo coisas novas intelectualmente falando. Nós estamos aqui porque nos rendemos a Cristo, e agora Ele é o nosso Senhor, agora é Ele quem vive, agora é Ele que manda na minha vida. Ele é o meu Senhor, o Salvador, aquele a quem nós devemos todas as coisas. O resto é o resto. O resto é secundário. Para nós encerrarmos, uma vida de santidade vai implicar em uma vida de arrependimento, necessariamente. De luta contra o pecado e de uma constante busca de agradar a Deus com consequente crescimento. Quando você olha para o seu coração, para a sua própria vida, percebe esse processo de santificação acontecendo? Você percebe que cada vez mais tem a mente de Cristo? Como Paulo vai argumentar lá em Romanos 12, 1 e 2, a sua mente está sendo renovada. Você não está mais se amoldando ao padrão deste mundo. Percebe isso acontecendo na sua vida? Você percebe o caráter de Cristo sendo formado em você? O fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, mostrando as nuances na sua vida? Você percebe o caráter dos bem-aventurados de Mateus, capítulo 5? Cada um de nós sabe da sua própria vida. Olhando para vocês daqui de cima, olha, tudo santo. Tudo santo. Olhando aqui para dentro,
Eu digo, misericórdia, Jesus. Me ajuda. Cada um de nós precisa avaliar a sua própria vida. Como cristãos, devemos desenvolver a nossa salvação, sendo cooperadores do Espírito Santo em nosso processo de santificação. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo tempo que tivemos aqui, obrigado por esta celebração. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que foi exposta aqui. E, Senhor, a minha oração é que ela penetre profundamente em nossos corações, Senhor, trazendo transformação, trazendo mudança. Que Teu Espírito Santo, Senhor, sonde nossos corações, Pai, de cada um aqui. Que nós possamos honestamente e sinceramente diante do Senhor avaliarmos nossas próprias vidas. Aonde, Senhor, temos pecado contra o Senhor. Aonde, Senhor, temos amado mais outras coisas do que ao Senhor. Onde não temos, Pai, sido santificados, não temos vivido de maneira santa. E que o Senhor, não porque merecemos, mas pela Tua infinita graça e misericórdia, Senhor, nos transforme à imagem do Teu Filho amado Jesus. Pai, continua cuidando, Senhor, de cada um de nós. Continua, Senhor, abençoando nossas vidas como o Senhor tem feito até aqui. Nos transformando, Senhor, cada vez mais à imagem de Cristo. Sabemos que talvez, em muitos momentos, isso será um processo doloroso, Pai, em nossas vidas. Mas nós queremos, Pai, ter isso como objetivo de nossas vidas, de sermos mais e mais parecidos com o Senhor. Então faz a Tua obra em nós, Pai. Tua palavra nos diz que o Senhor começou uma boa obra, que o Senhor vai terminar até o dia em que o Senhor voltar. Obrigado, Pai, por tudo isso. Abençoa, Senhor, o nosso restante de domingo, a semana que temos pela frente, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém. Muito bem, então, meus queridos, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe suas vidas e até domingo que vem, se Ele permitir.